Fala aí, rapaziada do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Grêmio sobre o São Paulo, 2-1 na Arena do Tricolor, com grande festa da torcida, os gols do Grêmio marcados pelo Cristaldo e o Reinaldo fazendo valer a lei do ex aí, e o Grêmio subindo na tabela, encostando na parte de cima. A vitória foi muito importante e o principal é que o Grêmio jogou bem, pessoal. O Grêmio jogou bem, principalmente o primeiro tempo, fez um primeiro tempo primoroso, jogou muito no primeiro tempo e no segundo deu para segurar ali o resultado. Antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo aí àquilo que os comentaristas vão estar falando, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho você encontra aqui no nosso canal Galego 77. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Val, a partir desse ponto, o São Paulo gosta de segurar, ter esse controle, girar a bola, volta lá atrás, volta de novo. Ele dita o ritmo do jogo a partir da posse de bola. Mas para isso é importante ter um meio-campo povoado. E ele ontem não tinha. Ele fez 5, 2, 3. Ele quis espelhar, né? Mas não deu certo. Não deu. Não deu certo. O time não conseguiu ter o controle. E aí, nisso, ele dá um passo atrás, naturalmente. Porque o Grêmio é um time que tem um meio-campo de qualidade técnica. O meio-campo do Grêmio não tem marcação. Não tem marcação, mas com a bola no pé, sabe o que fazer. Então, Carbajo, Bitelo, Vilha Sante, são jogadores que se associam, geram um jogo se o time adversário abrir mão da disputa no meio-campo. O São Paulo passou a disputar na linha de defesa. Foi exatamente o cenário que você está dizendo que eu vi no primeiro tempo. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Chegando e aí o São Paulo encaixa um contra-ataque, faz 1-0, recua ainda mais. E aí a Natália já falou. O Luís Soares, a gente conhece o Luís Soares. Só que havia uma dúvida do quanto ele se adaptaria ao futebol brasileiro atual, ele já estando mais perto do final da carreira. E o início do campeonato dele foi de muitas dúvidas. Ele agora parece estar entendendo como ele pode servir ao Grêmio melhor diante do cenário. Ele não vai ser o Soares do Barcelona, até porque o Grêmio não é o Barcelona. Mas ele pode entregar muita coisa. A qualidade dele, a inteligência dele, a percepção do posicionamento dos adversários e do próprio time do Grêmio. Ele usa isso, né? Ele acerta quase tudo que ele tenta. Ele acerta, que eu digo, na escolha do que ele vai fazer. Ele pode errar na execução. Como no passe para o Reinaldo. O passe do Reinaldo é uma das questões, né? Ele percebe um espaço e faz o passe naquele momento ali. E aí, para o segundo tempo, o Dorival muda o time. Ele muda o time. A entrada do Rodriguinho, e assim, mas ele não tem todos os jogadores porque ele tem que poupar, porque tem jogo com o Tolima. São 11 desfalques, né, no total que ele tem hoje. Ele consegue melhorar com um garoto que não está sendo usado. Então ele teve a solução para o segundo tempo. O Rodriguinho melhora essa circulação de bola do São Paulo no meio de campo. O Natan melhora o rendimento porque ele joga numa linha mais à frente em relação ao que o Raí estava fazendo. E o São Paulo passa a ter o controle do jogo. Mas aí faltou transformar isso em gol. Porque o Grêmio também, vamos nos proteger melhor do que a gente estava fazendo no primeiro tempo. O Grêmio é curioso que os números dele no campeonato como um todo, e o Renato falou sobre isso na Copa do Brasil, eu reinventei o Grêmio. Por quê? Ele passou a ser um time mais reativo. Contra o Cruzeiro, então, ficou o tempo inteiro lá atrás na Copa do Brasil. Sim. Só ia de vez em quando. E ele, no segundo tempo, de posse da vantagem, também entendeu, claro que não ficou só lá atrás, ele tentou sair também, teve situações, jogou no segundo tempo, mas ele administrou melhor o resultado do que poderia fazer se tivesse o tempo inteiro lá na frente, como fez no primeiro tempo. Mas ontem não, né? Ontem não. Foi a melhor vitória do Grêmio, das últimas. O Grêmio, em termos de resultado, não tem o que contestar os últimos tempos do Renato, né? Quando o jogo acaba... Mas um desempenho mais equilibrado, né, prof? Para mim, foi o melhor das últimas vitórias. Foi Você melhor está falando do que do aí, Grenal. são 4 seguidas. O Grenal, Atlético Paranaense, que inclusive estava com o time misto, Cruzeiro pela Copa do Brasil e ontem, contra o São Paulo. Foi a melhor. Teve esse primeiro tempo com o meio-campo, também em função do que o Eugênio falou, né? O São Paulo permitiu isso. Mas os jogadores tratando muito bem a bola ali. Eu gostei do Grêmio ontem. Foi uma vitória convincente.
Ontem o Renato não estava na coletiva só em cima do resultado. Não, mas ele traz uma situação, né, que até o Eugênio comenta sobre as questões do Grêmio, dessa coisa mais reativa do time. Ele fala que ele coloca o time nessa circunstância de jogo, com essa estratégia de jogo, porque ele está com falta de um cara pelo lado, cara que dá essa intensidade. Ele está pedindo esse cara há muito tempo. Mas cabe a ele, como técnico, achar as alternativas. Parece que ele achou. Ele, com a sua comissão técnica, acharam uma opção que desse ao Grêmio uma melhor qualidade de competir no Campeonato Brasileiro. E já tá lá no G4, hein? Que ia ter gol do Reinaldo, eu tinha certeza absoluta. Lei do ex, né, professor? Você tinha certeza? A lei do ex? Eu falei pro Viola aqui na sexta-feira. E achei que o lateral vacilou ali. É o Raí, né? É porque ele vai fechar. Deu espaço. Né? É justamente o que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá, Eugênio. Eu separei aqui o lance para justamente pegar esse detalhe do gol, como é importante. E não à toa o Raí foi substituído no intervalo. Olha só o que a gente falava da linha baixa de defesa do São Paulo. A linha de 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E o meio-campo também aqui. É o São Paulo em linha baixa, até o Calleri ali atrás, para tentar segurar esse time do Grêmio. E aí, justamente a questão é lá na ponta esse duelo do Reinaldo com o Raí. Essa bola vai correr e a questão é a seguinte: não adianta você colocar uma linha de 5 se esses jogadores não sabem, não entendem o posicionamento que eles precisam guardar para proteger a defesa. E foi o caso do Raí. Quando o Suárez recebe a bola, o Raí vem fechar com medo de alguma coisa do Suárez. E no que ele fecha, ele deixa livre o Reinaldo. Olha o corredor aqui. Esqueceu o Tinha principal. 2 caras na frente do Suárez. Olha o corredor. Justamente. Ele não precisava fechar. Por que ele vinha fechar aqui? E aí, numa fração de segundos, o Suárez percebe e faz o quê? Faz o gol, meu filho. Dá o passe perfeito. Não necessariamente para o gol, mas para que a jogada seguisse de forma mais perigosa, porque o Reinaldo poderia ali fazer um cruzamento também. Volta um pouquinho ali no lance onde tá com o Suárez, antes dele dar o passe. Aqui. A gente vai observar o quanto o Suárez é importante para um jogo, independente de fazer gol ou não. O medo que ele me dá. O medo que ele gera no time adversário. Ele tem 4, 5 jogadores prestando atenção nele, prestando atenção no que ele vai fazer. O medo que ele gera no Raí, né? O que o Suárez vai fazer? Ele tem isso tudo. E aí você tem, pelo lado direito, um jogador abrindo, pelo lado esquerdo, o Reinaldo. Você tem jogadores como opção e 5 jogadores prestando atenção nele. Então, assim, é fundamental. O Grêmio, quando vai contratar esse cara, não é só o marketing, não é só o retorno esportivo. Tem uma questão do quanto ele te gera esportivamente, de você ter do adversário e pensar, como eu marco esse cara? Aí você põe 5 jogadores para prestar atenção e você abre pelos corredores. Fica a pergunta, se fosse um outro jogador armando o chute, que não o Suárez, Raí teria deixado a sua posição original? Bem, perfeito. Talvez não. De que Talvez não. Talvez não. Eu tenho outra pergunta sobre esse gol. Não estivesse Rafael numa fase espetacular, não tivesse Rafael feito defesas importantes que evitaram até um placar maior, favorável ao Grêmio, a corneta para cima dele nesse lance seria maior? A gente não ia passar o pano, não. Não, eu falo que ele frangou, mas é assim... Era uma bola difícil, o Reinaldo muito perto dele, né? Mas é embaixo das pernas dele, né? É uma infelicidade de um goleiro que vem atuando bem. É uma bola que, em 90% dos casos, explodiria no joelho ou no tornozelo dele e sairia. Tem um pouco de azar também, né? Que vai justamente no espaço, no vão entre as pernas. O fato do Reinaldo não ter acertado o melhor chute possível, talvez tenha também surpreendido o rapaz. Foi uma falha. Chegamos à conclusão unânime aqui. Óbvio que houve a falha e quando passa embaixo da perna, a falha fica com cara de frango. Sim. Mas ele tá com crédito. Tá. Mas não dá para colocar a derrota nas costas dele. Claro que não. E esse gol não foi só falha dele. A gente já falhou. Sim. Já falhou, não. A gente já falou. Já citamos também o posicionamento ali da defesa e do lateral do Raí Ramos. Vamos dar uma olhada na hashtag F360BR, você participa conosco. Começando a semana do F360. Agora tem Fernandinho. A melhor resenha esportiva das manhãs brasileiras. Né, professor? Segunda. Fernandinho deve estar preparando churrasco para segunda-feira. E aquele que conecta o Igor Brunelli, bom dia, amigo. Como São Paulino, essa derrota do São Paulo para o Grêmio não me assusta em absolutamente nada.
O São Paulo já fez sua parte. Venceu os confrontos diretos contra o rebaixamento e tirou pontos importantes fora de casa. Acabou o campeonato do São Paulo? Poxa, o foco é 45 pontos e nada mais. Isso aí é o Viola, O mano. time é limitado. Será que é o nosso cameraman, o Viola Corneteiro, Viola. que tá com perfil falso? Ou é um fake? Ou é o Igor Igor Brunelli, mesmo? prove que você não é o Viola. Luiz Gentil, bom dia. No jogo de ontem, o Grêmio perdeu a chance de fazer saldo de gol. A zaga do São Paulo é uma das piores, que isso, da Série A. O que salva é o ataque. E o Rafael ficou barato, só tomar 2. O Arboleda perdeu 18 jogos nessa temporada, né, por lesão. Então tem que se falar um pouco também do quanto o Ceni já sofria com lesões e o Dorival também vai sofrer. E olha o Túlio aí. Túlio é nome de craque. Tá com a camisa do Palmeiras ou não? Acho que não. Acho que não, né? Túlio, bom dia. É do Palmeiras. É do Palmeiras, né? É da Parmalat, né? Então eu não tô... Falei, pô, será que eu tô enxergando errado? O futebol do São Paulo começou a cair. Apenas porque começou a aparecer o trabalho do Dorival Júnior. Os primeiros jogos do Tricolor com o Dorival foram apenas uma resposta do elenco à saída do Ceni. O pessoal tá meio pessimista com o Então, Tricolor. mas o São Paulo não fez partidas exuberantes. A gente citou aqui várias vezes já, né, prof, da vitória de 3-0 em cima do América. O jogo contra o Vasco, 4-2. Consegue os 2 gols ali no final, quase no apagar das luzes. Contra o Goiás também, se não me engano. Contra o Goiás também vai fazer um gol no finalzinho. É Que não tira o mérito. Não tira Gol o no mérito. final também vale. Não tira o mérito. O Dorival consegue equilibrar melhor esse time. Ele deu uma identidade que a gente não via tanto com o Rogério Ceni. Mas dizer que estava o supra-sumo e agora foi ao inferno, também não. Vamos combinar que ele não era do melhor dos trabalhos, né? Vamos ser francos aqui. Não entendi. O que não era? Ah, não era. O Dorival não herda. herda. A herança não foi do melhor dos trabalhos. Então, acho que ele acrescentou muito. São Paulo hoje é mais consistente. Fica mais com a bola. O torcedor são paulino está gostando mais de ver o que o time está apresentando. Não é o time perfeito, nem poderia ser. Eu dizia sempre que o São Paulo do Rogério Ceni ele era afobado, precipitado, porque ele era excessivamente vertical, ansioso. E aí os números do São Paulo, tem uma das medições que é a velocidade direta, né? O quão rápido você evolui no campo quando tem a bola. O São Paulo no Campeonato Paulista, com o Rogério Ceni, era a segunda maior velocidade direta. No Campeonato Brasileiro, com o Dorival, é a menor. É o time mais lento quando tem a bola para sair da defesa para o ataque. Para evoluir no campo, né? Seja recebendo a bola na defesa, no intervalo. Outra forma de ver, de pensar e de fazer futebol. Muda. Diferente. Muda Rogério, o conceito. Dorival. O conceito. Calma. Não precisa resolver tudo de uma vez. Tem sido menos frustrante. O São Paulo do Rogério era frustrante, justamente por causa disso. Ele chegava para desperdiçar. E exigia muito fisicamente do time, né? Porque era um time que corria o tempo inteiro, se doava o tempo inteiro e não resolvia, e corria, e não resolvia. A frustração que você... Eu discordo um pouco. A frustração, ela está ligada muito ao resultado. Sim. Sim, mas Por exemplo, tá se tivesse jogado bem e vencido, o C não existe, mas se tivesse sido campeão da Sul-Americana, estava tudo lindo. Enquanto está vencendo o time do Dorival, está tudo lindo. Se começar a colecionar derrota, como foram as 2 últimas, frustração vai ser igual. Eu acho que depende de derrota versus desempenho. Desempenho, como né? A do esporte é frustração. Do jeito que foi. Do jeito que foi. Do jeito que foi, mas assim, eu entendo que não foi um jogo para perder de 3-1. O São Paulo não jogou para perder de 3-1. Ele perdeu em lances pontuais de escanteio. Ele não foi amassado pelo Sport, em momento algum. Ele continuava tendo o controle da posse de bola. De vez em quando ia lá o Sport, pimba, escanteio, gol. Mas o pimba, escanteio, gol. O risco que corria era presente. O risco era presente. Eu acho que faltou São Paulo matar o jogo. Ele fez 1-0, achou que tinha resolvido. E aí deu espaço para o Sport crescer. Inclusive, essa questão do escanteio, não é por acaso. O São Paulo já tinha tomado sustos de escanteio contra o Goiás. É que não aconteceu. O resultado final não mostrou isso. E ontem não tomou gol de escanteio, mas apesar do Dorival ter dito, não, resolvemos isso, uma das questões do escanteio não é só a bola direta, não. É a segunda bola, o rebote.
Ontem, 2 vezes o Bitelo ficou de fora da área, numa delas obrigou o Rafael a uma grande defesa, porque o São Paulo continua sem marcar o rebote no escanteio. A entrada da área. Não é só marcar a cabeçada lá na linha da pequena área, não. Do lado de fora da área, há espaço, e o Grêmio percebeu isso, explorou, batendo o escanteio curto para a entrada da área, para finalizar dali. Algo para o professor Dorival trabalhar e acertar, como o Cruzeiro, ou o Rafael, goleiro do Cruzeiro, vai ter que acertar algumas coisas aí em cobrança de falta. Daqui a pouco vamos falar do Clássico Mineiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Tricolor, 2-1 em cima do São Paulo, e o Grêmio segue subindo na tabela. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.